Agora, 3h17, de volta com o Estúdio CBN, a gente volta a falar das questões climáticas. Aí tivemos uma sexta-feira e um final de semana bastante atípicos, né? Com queimadas, calor, depois uma virada aí no tempo, com uma ventania forte, que inclusive derrubou mais de 50 árvores em Campinas. E sobre eventos climáticos aí extremos, a gente conversa agora com o Sidney Furtado, ele que é diretor da Defesa Civil de Campinas e fala com a gente sobre esse monitoramento que é feito dos eventos climáticos aqui na região e também dos trabalhos de prevenção. Sidney, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, Sandra, boa tarde, Marco. Realmente tem sido um grande desafio, né, para a Defesa Civil. Esses últimos anos tem sido um ano atípico, uma situação bastante emblemática, não só para Campinas, mas para toda a região metropolitana, e realmente é uma situação que nós estamos revendo vários procedimentos, várias ações. Então, é algo importante e estratégica a evolução do que tudo está acontecendo. Esse final de semana foi a materialização realmente dos extremos. Nós ficamos na sexta-feira até durante a madrugada, com várias equipes da Prefeitura, de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros lá na APA, lá em Joaquim Egídio, entre Souza e Joaquim Egídio. No sábado também, e aí nós tivemos aquela rajada de vento e a mudança de tempo. Então, nós tivemos extremos assim de uma hora para outra, e isso realmente causa um transtorno absurdo, aí, não só para a Defesa Civil, mas para a saúde pública em geral da população. Sidney, esse alerta para incêndios, né? E também quando é passado também aquela da umidade do ar baixa, né? Que a gente estava recebendo, é sempre esse alerta feito pela Defesa Civil, né? Eu queria saber como é que funciona aí esse sistema, né, da Defesa Civil de já aguardar eventos climáticos tão pesados como esse. A gente soube em outras regiões aí que houve incêndios criminosos, né? Como é que a Defesa Civil se prepara para isso, né? Principalmente para ter que combater incêndios. Uma das questões importantes é o combate a incêndio, ele é do Corpo de Bombeiros. Nós estamos dando sempre o apoio necessário, nós chamamos da Operação Estiagem, nós temos a Operação Estiagem que sincroniza a ação de vários órgãos da administração pública municipal e estadual, com São Paulo contra Fogo, que também adota todas essas ações. O que é importante, o que nós temos observado é que não adianta só você ter informações. Então, houve durante esse ano treinamento a lideranças comunitárias. Estamos instalando também 60 painéis exatamente com essas informações de baixa umidade, alta temperatura e depois de chuva, porque nós entendemos que a população deva ser cada vez mais orientada, preparada para trabalhar com as informações. Então, existe 24 horas equipes de monitoramento, isso existe 24 horas, integrado com a Defesa Civil do Estado, o próprio CEMADEM, que é um órgão federal também para a emissão dos alertas, e toda vez que existe uma perspectiva de mudança ou a chegada de algum alerta, isso é publicado automaticamente, vai via SMS ou também no site do resiliente.campinas, que qualquer cidadão pode acessar. Isso é 24 horas, nós temos 29 servidores que se revezam 24 horas para fazer esse monitoramento relacionado com a emissão dos alertas. Então, é um trabalho que não tem fim, é um trabalho que envolve uma equipe muito grande. E também, para completar esse trabalho, especificamente aqui na cidade de Campinas, a Prefeitura de Campinas contratou mais 15 agentes de defesa civil para dar o suporte a atendimentos de vistorias, que é o que você perguntou, às vezes, como é feito o apoio ao Corpo de Bombeiros. Então, isso é uma ação também que está sendo desenvolvida aqui na cidade, quer dizer, não só ampliar o monitoramento, como também ampliar o quadro de servidores para dar esse suporte. Bom, Sidney, entre sexta e o final de semana, quando a gente teve toda essa oscilação, esses extremos, né, como você disse, tanto de muito calor e queimada, como depois de muito vento, chuva e frio, né? Então vocês tiveram que lidar primeiro com as queimadas, vários focos aqui na região, e depois a questão de quedas de árvores e os prejuízos que isso pode trazer aí para a comunidade. Para esses casos, a gente tinha já essa previsão de eventos tão extremos assim, ou foi algo aí inesperado para a Defesa Civil? E se já havia essa previsão, como que foi feito o trabalho de prevenção para evitar prejuízos maiores aqui na cidade?
Não, o alerta que se tínhamos até sábado era questão de propagação de incêndios, que foi criado até o gabinete de crise do governo do estado. É isso Sim. que foi, está instalado inclusive o gabinete de crise. A situação crítica na sexta, sábado, era exatamente isso. A questão da entrada de uma frente fria traria um alento, traria uma perspectiva de uma chuva, mesmo que fosse pequena, mas também havia uma perspectiva, isso emitido inclusive no nosso boletim, que os ventos poderiam chegar até 70 quilômetros. Rajada de vento é muito rápido, é algo muito rápido, é localizado, é algo, às vezes, que tem um poder de destruição, e levantou toda aquela poeira, tudo aquilo que vocês observaram que aconteceu no sábado. Então, isso aconteceu, o alerta da previsão, ele se confirmou, efetivamente, e as equipes, inclusive, já estavam, naquele horário, às 16 horas, inclusive em Joaquim Egídio, porque o medo de reignição de incêndio que já havia sido extinto por volta das 12h40. Às 12h40 havia encerrado as 5 equipes que estavam lá em Joaquim Egídio, na APA, com um incêndio que foi de grandes proporções, que o bombeiro controlou durante a madrugada, houve uma reignição depois, e depois dessas 16 horas, mais ou menos, nós estávamos lá porque começou a ter reignição por causa deste vento, esse vento que foi muito forte, começou a se espalhar. Então, você lida exatamente com 2 extremos que são bastante significativos no mesmo dia. A partir daí, todas as equipes de plantão, isso nós já estávamos preparados, e a mobilização da Sanasa, de serviços públicos, da subprefeitura de Joaquim Egídio, Souzas, elas foram bastante importantes e aconteceu no momento oportuno, porque senão a situação seria muito mais grave. Ô Sidney, até sobre isso que eu queria perguntar, não só essa área, mas algumas, a gente sabe, por exemplo, quando tem risco de enchente, as áreas de risco, né, das pessoas que moram perto de rios, né? E Sim. como que é feito esse trabalho da Defesa Civil com as casas que são perto de áreas de mata, né, que podem sofrer esses incêndios? É uma situação, a ação principal, quando tem um evento desse porte, a questão da preservação de vida e de patrimônio, é uma questão fundamental. Então, muitas vezes, essa área onde as nossas equipes estavam lá era próximo de um condomínio, e realmente poderia ter propagação para um condomínio. Então, isso é muito importante, que se tenha essa proteção, para que o incêndio não se alastre para a área de condomínio, tá? Que é o caso específico. Então, isso é uma atuação que o Corpo de Bombeiros desenvolve e que nós também sempre apoiamos o Corpo de Bombeiros. Reitero que nós não temos a competência, não é a nossa atividade o combate a incêndio, nós fornecemos o apoio necessário, o apoio logístico, até mesmo com o pessoal, mas é em situações graves, em situações assim episódicas que você precisa ter. É o mesmo trabalho que nós fazemos com monitoramento relacionado para chuvas. Então, hoje nós temos as áreas que são consideradas mais críticas, nós estamos aí há vários anos sem mortes nessas áreas, são áreas monitoradas, são áreas que nós temos por satélite, esse monitoramento, e você desenvolve uma ação de apoio. Então, acho que é uma atividade que não para, é 24 horas esse trabalho de apoio, e realmente nós estamos bastante preocupados que nos últimos anos isso vem acontecendo de forma muito sistemática. Quer dizer, esses extremos assim de uma hora para outra tem sido praticamente uma rotina, e isso realmente requer aí eu sei que a prefeitura ampliou as equipes de podas de árvores, esses desassoreamentos são questões, e até mesmo agora esse recurso que veio do governo federal também, esse financiamento para obras de drenagem. Se isso não acontecer, realmente a situação vai ficar cada vez mais crítica na cidade para enfrentamento a esses eventos climáticos que têm sido muito extremos. Bom, eu agradeço ao Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil de Campinas, falando conosco sobre a prevenção a esses extremos climáticos na região. Sidney, muito obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para você e toda a equipe. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigado, Sidney Furtado. Agora 3h27.